Olá galera, estamos aqui mais uma vez com dicas quentes para vocês, com a professora Yara e o professor Tony. Galera, hoje a gente vai ver aqui questões relacionadas aí com situações que vocês vão encontrar no dia a dia, situações que vocês vão encontrar na prova do vestibular. E foi uma dica da nossa última aula, né? Exatamente. Tratamento de água, fique de olho. Se liga, viu galera? Vai cair, vai estar lá. Galera, eu trouxe aí uma questão, que essa questão ela fala um pouquinho a respeito da estação de tratamento de águas. Vamos dar uma olhadinha nessa questão? Vamos lá para a tela. Olha só. Considere o esquema a seguir, que mostra as etapas de tratamento da água da Caerne. Diz o seguinte, na etapa 2, a adição de cal, nome vulgar do óxido de cálcio, tem o objetivo de corrigir o pH para aumentar a eficiência no processo de floculação das partículas em suspensão. Então, diz, sobre o fenômeno que ocorre nessa etapa, é correto afirmar que a cal reage com... Então, olha só, a questão está falando aí a respeito da adição da cal. Aí você tem que lembrar toda aquela parte do processo de tratamento de águas. Lá na floculação, adiciona uma substância chamada de sulfato de alumínio, que ele é um floculante, ele vai fazer com que as partículas que estão ali dispersas na água, as partículas sólidas, elas grudem nessa mistura ali, que é o floculante, e aí passa para o processo de decantação. Depois da decantação aí vem a filtração, depois vem a adição aí de cloro, de flúor, até a água ser distribuída para a sua residência. A questão está falando aí a respeito da adição da cal, o óxido de cálcio, que é a cal virgem. Vamos aqui nessa telinha, ó. Nós temos aí que o óxido de cálcio, ele é um óxido básico. Por quê, galera? Porque quem está aqui ligado ao oxigênio é um metal alcalino terroso. Lembrem que todo óxido de metal alcalino terroso, metal alcalino, ele é um óxido classificado como óxido básico. Por quê? Porque esse óxido, quando ele entra em contato com a água, o que é que acontece? Forma aí o hidróxido de cálcio, uma substância básica. E se é uma substância básica, ela vai fornecer quem em solução? Ela vai fornecer o OH-. O OH-, esse íon aí, OH-, ele atrai quem? Ele atrai H+. O íon OH-, ele é apaixonado pelo íon H+. Então, onde um tiver, atrai o outro e vice-versa. Então, quando eu adiciono uma substância como a cal, vai formar hidróxido de cálcio, veja aí a reação, e esse hidróxido de cálcio, ele torna o meio alcalino, mas ele está sendo usado para quê? Para neutralizar a solução formada ali na floculação, por causa da hidrólise do sulfato de alumínio. Então, o que é que acontece? A adição desse óxido de cálcio vai fazer com que aconteça uma diminuição da quantidade de H+. Por quê? Por causa do OH- que foi formado, lembra disso? E aí, diminuindo essa quantidade de H+, o pH vai fazer o quê? Vai aumentar. Falamos na aula passada a respeito de pH. Então, o pH vai aumentar por quê? Porque se o H+ está sendo retirado do meio, significa que eu vou ter um meio se tornando neutro. Ou, dependendo da quantidade de óxido de cálcio que for adicionado, ele pode até se tornar básico, mas ele vai aumentar o pH pela retirada de íons H+. Então, nós temos aí na questão, a alternativa correta é a letra C. Alguma coisinha a acrescentar, professora? Só lembrar uma coisa, você falou da floculação, né? E a adição do óxido de cálcio, a gente sabe que ela tem a finalidade exatamente isso daí, regular o pH, não é isso? Mas se lembre também, galera, que quando se coloca o óxido de cálcio, ele reage com o sulfato de alumínio, né, nessa etapa de floculação, justamente para formar o quê? O hidróxido de alumínio, que é insolúvel na água. E que é o hidróxido de alumínio que vai ser responsável pela decantação. Né? Nessa etapa daí de tratamento da água, ocorre um processo de separação. Aquele, ó, foi falado na aula passada, a decantação. Exatamente. Né? E lembrar também, pH e concentração de H+, são inversamente proporcionais. Gente, tenha muito cuidado com isso. Tem gente que não se liga na hora que vai raciocinar que
aumentou a quantidade de ácido, né? Aumentou o pH. Não. Se você aumentou a quantidade de ácido, você aumentou a acidez do meio. O pH vai diminuir. Tá? Então tem que estar muito ligado nisso daí, que geralmente se confunde, né? Muito. Não, Né? aumentou o ácido, Atenção. aumentou o pH. Não. pH e concentração de H+, são inversamente proporcionais. E o detalhe, hein? Questão muito frequente do UFRN, né? É verdade. pH, deslocamento de equilíbrio. Vai estar lá. Né? Se Deus quiser. Manhara está prevendo. Gente, ó, uma questãozinha agora vai fugir um pouco do parâmetro, né? Por que desse parâmetro? Porque quando a gente pensa assim em UFRN, por exemplo, você vai ver que já faz bastante tempo que radioatividade não aparece na prova da UFRN. É verdade. Né? Inclusive, eles enxugaram o programa de radioatividade e mesmo enxugando o programa, não caiu. E a gente vai ter o último ano de UFRN. Quem sabe eles não tentam surpreender a gente, hein, Tony? Não está lá, né, mãe? Olha lá, olha lá. Aí essa questão aí, para a gente lembrar exatamente aquela partezinha que está lá no programa da gente. Emissão das radiações, alfa, beta, gama, que são aquelas convencionais, mas você não pode esquecer que numa equação nuclear você pode ter um próton, você pode ter um nêutron, né, envolvido na equação nuclear, né? E lá trata também no programa de fissão e fusão nuclear, que são processos contrários, né? A fissão nuclear, núcleos maiores são quebrados, fissão, para formar núcleos maiores e vai liberar uma quantidade núcleos de menores. Energia. Quebra o... Maiores, formando núcleos menores, desculpa. Isso. Formando e liberando a quantidade de energia, não é isso? Na fusão é o inverso. Os núcleos menores se juntam para formar os núcleos maiores, fusão, junção. E a quantidade de energia liberada na fusão é bem maior do que a energia liberada na fissão. Não é assim? Então, aí, essa questão, ela vai mostrar para vocês a equação nuclear, onde você vai ter, olha na tela lá, o radônio, ele dá um número atômico que dá a massa do radônio, emitindo 3 partículas alfa e 4 partículas beta, né? Aí ele pede o número atômico e o número de massa do átomo final, depois dessas emissões todas. Então, veja bem, essas emissões, dessas radiações, dessas partículas, à medida que o elemento vai sendo bombardeado por nêutrons, ele vai originando elementos novos, essas chamadas séries radioativas, né? Então, a cada emissão de uma partícula é formado um elemento novo nessa série. Então, aí você vai ter, vamos lá vendo, Tony, o radônio, ele vai emitir 3 partículas alfa e 4 partículas beta, tá? Para você raciocinar em relação ao elemento final e elemento inicial, você tem que se lembrar que a soma das massas do lado dos produtos tem que ser igual à soma das massas do lado do reagente. E a soma das cargas, no caso, números atômicos de um lado, também é igual ao do outro. O que você tem do lado chamado de reagente? O radônio. Lado esquerdo da equação nuclear. O radônio. Do lado direito você tem as partículas alfas, as betas e um elemento X, né? Número atômico Z e número de massa A. Vamos lá, Tony. Vamos mostrar para essa galera como é que a gente vai determinar esse A e esse Z. Vamos lá. Olha aí, do lado de cá, você tem carga, número atômico, 86 prótons. Acompanhe na tela. Se você somar as cargas do outro lado, 3 vezes 2, mais 4 vezes menos 1, mais Z, claro que quando você iguala, você vai encontrar o valor de Z, ou seja, o número atômico do elemento final. Mais um, vamos determinar o A agora. Olha só, 222 é o somatório da massa a massa do núcleo do radônio. Vamos lá, você tem do outro lado 3 vezes 12, porque são 3 partículas alfa, 4 vezes 0, não vai alterar, a beta quando ela é emitida, ela não altera a massa do elemento, o número atômico é aumentado de uma unidade, e a massa do elemento X, que é o que ele quer. Então, com isso, você vai determinar o número atômico e o número de massa do elemento final. Gente, preste atenção. As 3 radiações mais comuns em equações nucleares são a alfa, núcleo semelhante ao do hélio, massa 4, carga 2. A beta,
semelhante ao elétron, massa desprezível e carga negativa. Aí o cara vai dizer assim, vocês não estão falando de equação nuclear? E tem elétron no núcleo, mas o nêutron se desintegra, não é assim? E quando o nêutron se desintegra, o que acontece? Ele vai produzir um próton, que fica no núcleo. Ele passa a ser um próton, né? Exatamente, por isso que o número atômico aumenta de uma unidade, a beta, que é expulsa do núcleo, o neutrino, né? Que é basicamente energia. Tem a radiação gama, que não tem carga nem tem massa, e anexado a esse daí você tem que se ligar. O próton, carga 1 e massa 1, o nêutron, massa 1 e carga 0. Né? Então, são partículas que são comuns nas equações nucleares na questão de prova. Tá? Então, essas emissões aí, você tem que estar ligado. Aí, você pode ter uma questão relacionando isótopos, né, Tony? Isóbaros. Né, comparar elementos dentro da série, o elemento inicial e final, e produzir isótopos ou produzir isóbaros. Então, é uma questão que abre um leque para vários itens de conteúdo, mas que na realidade é uma questão de radioatividade. É verdade. E se ligar que dessas duas principais partículas, a alfa e a beta, só a alfa que altera a massa. A emissão de partícula alfa vai alterar a massa do átomo. A partícula alfa, ela faz com que o átomo ele diminua 4 unidades na massa, e o número atômico diminua 2 unidades, porque a partícula alfa é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Lembrar que a emissão da partícula beta, ela só altera o número de prótons. Isso o básico que você precisa saber. Lembrar disso aí para chegar na hora da prova. E essa emissão é chamada também de decaimento, né? Transmutação. Ela pode vir com nomes similares, mas que significam a mesma coisa. É verdade, é verdade. Então, vamos aqui, galera. Eu trouxe uma questão agora, uma questão bem interessante, que é uma questão que está associada a situações que você já encontrou no seu dia a dia. Talvez não necessariamente com você, mas você já deve ter encontrado isso com alguém ao seu redor. Tá ligado naqueles óculos que você já deve ter visto, ou talvez você até mesmo use, aqueles óculos que quando você vai para um ambiente de maior iluminação, ele escurece? Pessoas que têm problema de excesso de claridade, vamos ver aqui nessa questão o que é que acontece naquele óculos. Porque na realidade o que vai acontecer ali é uma reação de oxirredução. E o cara nem sabe que é química, né? Nem sabe que é química, né? Acha fantástico, né? Fica escuro quando ele sai ao sol, mas o que está acontecendo ali é uma troca de elétrons, que as reações de oxirredução, elas envolvem justamente a troca de elétrons. Vamos aqui nessa questão, vamos lá na tela, Lentes do tipo Best Gray e Transitions são fabricadas com vidros chamados fotocrômicos. Esses vidros contêm íons prata e íons cobre, que participam de um equilíbrio de oxirredução, representado simplificadamente pela seguinte equação. Tá aí a equação, você vê a equação, ela é reversível, e significa que com luz é o sentido direto e sem luz aí na questão, na reação, é o sentido inverso. Aí diz aí na questão, vamos olhar aí na questão. Sob efeito de sol forte, a alta energia da luz ultravioleta provoca a formação de átomos de prata e a lente escurece. Quando a intensidade da luz é reduzida, a reação se inverte e a lente fica mais clara. Assim, quando a lente escurece, podemos dizer que... O que será que acontece, galera? O que será que vai acontecer? Vamos ver aqui na tela, vamos prestar atenção. Vamos lembrar o que é oxidação e o que é redução. Isso você vai usar na prova. Oxidação, galerinha, é a perda de elétrons. Redução é o inverso, é o ganho de elétrons. Na oxidação, o NOx aumenta, porque ele está perdendo elétrons, ele está perdendo carga negativa. E na redução, o NOx diminui. Lembrar que quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem sofre redução é o agente oxidante. Vamos aqui na reação. Chegando aqui à reação, nós temos a prata, ela tem NOx mais 1, esse íon prata aí. O íon cobre mais 1. Essa prata está neutra, o NOx 0, e o cobre aqui tem NOx mais 2. Veja o que está acontecendo. A prata está passando de mais 1 para 0. Está sofrendo o quê? Uma redução. O NOx diminuiu. E o cobre de mais 1 para mais 2. O que está acontecendo? Uma oxidação. Então, sabendo aí quem está sofrendo redução, quem está sofrendo oxidação, você já se liga nos agentes. O oxidante é quem? É a substância que tem um elemento que sofreu redução, no caso aqui o íon prata.
E o redutor é quem? A substância que tem um elemento que sofreu oxidação, no caso aqui o íon de cobre. Então, olhando aqui a questão, ó, eu tenho isso aqui, a alternativa correta vai ser o quê? Vai ser letra B, que diz o quê? O íon cobre atua como agente redutor. Então, cuidado não confundir oxidação com oxidante. Lembrem, ó, só galera, lembrem, o oxidante é quem provoca a oxidação. Ele não sofre oxidação, ele provoca. Eu costumo dizer, o assaltante, ele se assalta? Não, ele assalta os outros. Então o oxidante, ele não se oxida, ele oxida os outros. O redutor, ele não se reduz, ele reduz os outros. Então se liga nisso aí, vai estar lá na prova. Pode ter certeza que você vai precisar lembrar de oxidação e redução. Pode ser numa questão direta de reação, pode ser numa questão envolvendo a parte da eletroquímica, mas você vai precisar de oxidação e redução. Mais alguma coisinha, né? Pode ser questão de balanceamento. Exatamente. Né? E se tratando de UFRN, principalmente é o balanceamento favorito da UFRN, é o balanceamento que envolve exatamente o oxirredução. É verdade, é verdade. Né? Então, NOx, cálculo de NOx é muito comum, né? E você precisa de em vários itens, nomenclatura dos compostos minerais, né? É São vários os itens que você vai que usa essa parte daí, oxidação, NOx, redutor, oxidante. É muito interessante isso aí, tá ligado? E olha aí, ó, mais uma questãozinha, dessa vez agora, um pouquinho de coligativas para você. Gente, ó, em coligativas, fique ligado num item que não faz parte dessa questão aqui não, que essa também é muito importante, esse item relaciona a pressão de vapor, que é que relaciona todas as propriedades coligativas, mas fique ligado também em diagrama de fases. Né? Verdade. Diagrama de fases, muito comum, tem sido muito cobrado, tem sido muito cobrado nos vestibulares a nível de Brasil, entendeu? Então você tem que estar ligado, diagrama de fases, relaciona os 3 estados físicos, o ponto triplo, né? A liofilização, né? Está em pauta aí nos vestibulares, né? O uso do diagrama de fases, fique ligado aí, diagrama de fases, tá bom? Mas a dica de coligativa na questão envolve pressão de vapor. Olha só, na telinha, ó. Temos uma solução de partes iguais de água, éter e etanol em um recipiente fechado. As pressões parciais dos vapores dos líquidos estão na seguinte ordem crescente. Gente, olha só. A pressão de vapor é a pressão que, por definição, é a pressão que o vapor exerce em equilíbrio com o líquido em um recipiente fechado, né? Só que essa pressão de vapor ela depende de 2 fatores, a temperatura e a volatilidade, né? A temperatura, se você aquece o sistema, claro, você vai fornecer energia na forma de calor, né? Você vai aumentar a energia cinética das moléculas, vai aumentar o grau de agitação e vai favorecer, no caso do líquido no recipiente, vai favorecer a evaporação, a formação de vapor. A questão aqui envolve natureza do líquido, aquilo que a gente chama normalmente de volatilidade. E a volatilidade, ela está associada diretamente a uma coisa nada a ver com coligativas, ligações químicas, as forças intermoleculares, né? Quanto mais intensa for a interação intermolecular, mais energia você tem que fornecer, por exemplo, para vencer essas interações, mais alto é o ponto de ebulição, não é assim? Então, as substâncias que que fazem interações fracas, elas volatilizam com mais facilidade. Por quê? A atração é menor. A atração é menor, você não precisa de menos energia para que ele se volatilize, para que mude, saia do líquido para o gasoso, por exemplo. Entendeu? Então aí você tem 3 líquidos. O éter, que é apolar praticamente, a água, que é polar e faz a interação mais forte, que é a ponte de hidrogênio, e o álcool, que também é polar e faz interação do tipo ponte ou ligação de hidrogênio, né? Então você tem praticamente apolar, que é o éter, e tem 2 polares que fazem pontes de hidrogênio. Só que lembre-se que, no caso da água, a água é uma anomalia, né? Quando a água sai do líquido para o gás, para o sólido, por exemplo, as pontes de hidrogênio, elas formam uma grade mais aberta, né? Uma estrutura mais aberta. É por isso que a garrafinha com água no congelador da sua casa, se estiver fechada, ela vai estourar quando congelar. A massa de água não aumenta, mas há uma expansão de volume devido às pontes de hidrogênio, né? Então, veja, aqui na questão que relaciona a pressão de vapor, você vai se lembrar
principalmente, essencialmente, dessas interações intermoleculares. Quem é mais volátil dos três? O éter. Por quê? Porque o apolar é o que tem interação fraca, que volatiliza com mais facilidade. Álcool e água. Quem é mais volátil dos dois? O álcool. Então, a água aí e o éter, obrigatoriamente, serão as extremidades da sua ordem. Como ele quer ordem crescente de pressão de vapor, quem é o menos volátil dos três? A água. Quem é o mais volátil dos três? O éter. Aí fica fácil. É menor, né? Exatamente. Fica mais fácil de você relacionar, quando você estiver trabalhando esses líquidos, esse tipo de questão que relaciona líquidos, substâncias, volatilidade, pressão de vapor, temperatura de ebulição. Fica mais fácil você fazer, pega o menos volátil, o mais volátil e você faz a ordem. Não esqueçam, a pressão de vapor, ela é diretamente proporcional à volatilidade. Mais volátil, maior a pressão de vapor. Quando você relaciona isso aí com a temperatura de ebulição, mais volátil, maior pressão de vapor, menor temperatura de ebulição. O líquido mais volátil, guarda, ele ferve primeiro. Tá? Se você usar a linguagem do cotidiano, o mais volátil é aquele que ferve primeiro. Então aí você tem um outro efeito aí de coligativas, que é o crioscópico. Né? Então você tem maior pressão de vapor, menor temperatura de ebulição, maior temperatura de congelamento. Então, a relação das três propriedades coligativas, aquelas três primeiras, tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, ela é feita através da pressão de vapor, justamente por conta da volatilidade que está associada à interação intermolecular. Aí, o vestibulando lembrar também que a adição de solutos não voláteis a um determinado solvente vai alterar aí todas as propriedades coligativas. Então você adicionou sal, cloreto de sódio, por exemplo, você adicionou sacarose, você vai ter uma alteração nas propriedades coligativas. Lembrar como é que essas variações elas ocorrem. Lembrar que a adição do soluto não volátil faz com que haja uma diminuição da pressão de vapor. Lembrem, diminuindo a pressão de vapor dificulta a vaporização, ou seja, ele vai evaporar de forma mais lenta. A adição do soluto não volátil, né, Yara? A temperatura de ebulição, ela aumenta. Vai aumentar. Né? Se eu coloco o sal na água, a água vai ferver numa temperatura maior. E a de congelamento vai diminuir. Exatamente. E falando aí também da osmose, da pressão osmótica, a adição de soluto não volátil vai aumentar essa pressão osmótica. Então, muito importante isso, está muito relacionado com situações do dia a dia. Então, possivelmente, deve aparecer uma questão relacionada com isso aí, né, Yara? E eu falo sempre para os alunos, o melhor laboratório para você estudar coligativas é a cozinha da sua casa. Tem exemplos maravilhosos para estudar. E tem mais ainda, hein? Quanto mais sal você coloca, por exemplo, quanto mais soluto não volátil, quanto mais você aumenta a concentração da solução, mais diminui a pressão de vapor, mais maior aumenta é a variação, a né? temperatura de ebulição. Ou seja, coligativo, o efeito coligativo, ele vai aumentar ou para baixo ou para cima, ou diminuindo mais a pressão de vapor, ou aumentando mais a temperatura de ebulição. Quanto mais soluto você acrescenta, maior é o efeito coligativo. Tá bom? Galera, vamos aqui a uma questão que, de certa forma, está um pouco relacionado com que nossa colega aqui, Mãe de Ná, ela é um apelido carinhoso, porque ela adivinha tudo que cai no vestibular. Então, Kiara estava falando aqui, agora há pouco, a relação aí das propriedades coligativas, pressão de vapor. Então, vamos falar um pouquinho aqui em relação a substâncias específicas, para a gente comparar e analisar isso aí. Vamos olhar aqui na tela, vamos lá, galera, Identifique, dando razões, a substância em cada par que tem ponto de ebulição mais elevado. Eu tenho aí o primeiro par, ácido butanóico e butanal, quem tem ponto de ebulição mais elevado. E temos aí no segundo par o N-pentano e o metilbutano. Então, olha só, vamos verificar aqui o primeiro par. Quem? O ácido butanóico e o butanal. Se liga, galerinha, que são dois compostos orgânicos e o primeiro aí nós temos um ácido carboxílico e o segundo um aldeído. Veja a diferença, eles são bem parecidos, mas a diferença é que no ácido butanóico você tem o grupo carbonila, no ácido carboxílico você tem o grupo carbonila ligado a uma hidroxila
E no aldeído você tem um grupo carbonila ligado ao hidrogênio. Então a questão é que você descubra qual dos dois tem ponto de ebulição mais elevado. Então você vai se ligar aonde? Você vai se ligar aqui, ó galera, o oxigênio ligado ao hidrogênio. Quando eu tenho um oxigênio ligado a hidrogênio, significa que vão existir atrações do tipo de ligações de hidrogênio, que são as famosas pontes de hidrogênio. Que isso vai ocorrer quando? Quando você tem um daqueles três elementos do FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos lá da tabela periódica. Então, sempre que esses elementos estão ligados ao hidrogênio, nós temos uma força de atração chamada de ligações de hidrogênio. Isso faz com que as moléculas venham a se atrair com maior intensidade. Então, se a atração entre as moléculas ela é maior, é mais difícil o quê? É mais difícil separar, galera. Então eu tenho uma maior temperatura de ebulição, porque eu necessito de uma maior temperatura para forçar essas moléculas a se separarem. Então nesse caso aqui, voltando aqui à telinha, ó, nesse caso nós temos que o ácido butanóico, ele tem maior temperatura de ebulição, pois apresenta aí esse grupamento OH, que forma ligações de hidrogênio, que faz aumentar o seu ponto de ebulição. Então, se liga aí, ligações de hidrogênio, deve aparecer lá na prova do vestibular. E na letra B, nós temos o quê? Nós temos o N-pentano, ou simplesmente pentano, aquele Nzinho significa normal, e temos aqui o metilbutano. Então, quem tem maior temperatura de ebulição aí? Se liga num detalhe. O aumento da massa molar faz com que eu tenha uma maior temperatura de ebulição, o aumento da massa molar. Mas se liga aqui na tela, vamos lá, esses dois compostos, eles são hidrocarbonetos, todo hidrocarboneto ele é apolar, se liga nisso, todo hidrocarboneto é apolar, mas esses dois compostos eles têm aqui a mesma fórmula molecular. Vejam que ambos, o N-pentano e o metilbutano, eles têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio, eles são o quê? São isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes. Eu tenho aqui que eles são isômeros de cadeia. Então, olha aqui na tela, galerinha. Então, quando eu observo aqui esses dois compostos, se eles são isômeros, verifique que o que tiver menor número de ramificações é o que tem maior temperatura de ebulição. Então, nós temos aí o pentano é o que tem maior temperatura de ebulição, pois a cadeia é uma cadeia normal, não ramificada. Quando você observa aí em relação ao metilbutano, a atração na cadeia sem ramificações é maior. Com isso, a maior temperatura de ebulição. Então, vamos aqui. Trouxemos aí, galera, algumas questões que são questões quentes para vocês que estão se preparando aí para a prova do vestibular. Com certeza isso vai ser muito útil para você. Yara, tem alguma coisa a acrescentar? Não. Aí o lance da isomeria legal, se liga, a isomeria pode ser questão da prova da gente, né? É verdade. Tem muito cuidado com isomeria óptica, né? Você espacial. Que vai fazer prova discursiva, se liga em isomeria. É bem provável que apareça uma questão falando de isomeria na prova discursiva de Química, lá na UFRN. Então se liga nisso, porque esse ano cai uma questão de orgânica na prova discursiva. O ano passado não caiu, então com certeza esse ano deve aparecer. No mais, um beijo grande para vocês, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau, tchau.